Queridos irmãos e amigos, tempo de pensarmos no Salmo de número 42. E eu quero propor que o Salmo seja analisado em 6 partes. E a primeira delas envolve os versos 1 e verso 2. Assim como a corça suspira pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me apresentarei diante da face de Deus? E aqui então nós temos, com base nos versos 1 e 2, o encontro que sacia a alma. E aqui você tem o relacionamento sobrenatural do ser humano com o Deus Trino de Israel, que faz com que nada na alma seja de fato eficiente para saciar a sede, para amenizar a fome que existe na alma pela presença do Senhor Deus, o relacionamento com Ele. Ele mesmo é a fonte que sacia esta sede. E aqui então nós temos nos versos 1 e verso 2 acerca deste encontro que sacia a alma. E todos nós temos esse anseio, e este anseio pode ser solucionado hoje pela presença de Deus em nossas vidas, com o ato da oração, o processo de conversar com Ele, o fato de nós estarmos reconciliados com Ele por Cristo, e por esta razão podemos falar em nome de Cristo com o Pai e auxiliados pelo Espírito, encontrarmos na presença do próprio Pai e nos recursos que Ele oferece para os seus filhos e filhas, aquilo que satisfará a nossa mais profunda ansiedade e necessidade. Então, verso 1 e 2, o encontro que sacia a alma. Verso 3 e 4, as minhas lágrimas têm sido o meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente, eu e o seu Deus, onde está? Lembro-me destas coisas e dentro de mim se derrama a minha alma, de como eu passava com a multidão de povo e os guiava em procissão à casa de Deus, entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Então, nos versos 3 e o verso 4, aquilo que no Salmo eu descrevo como o desencontro que abate a alma. E o salmista aqui está, de certa forma, deslocado, ele está num processo de desencontro, ele gostaria de estar numa situação de ir até a casa do Senhor, como ele fazia no passado, mas no momento isto não é possível, e assim existe este desencontro dele em relação à casa do Senhor, dele em relação às pessoas que o acompanhavam para a casa do Senhor. E assim nós temos que, na vida cristã, por vezes passamos assim, esta sensação de desencontro. Mas este é um desencontro que de fato abate a alma. Os versos 5 e o verso 6 apresentam um outro aspecto. Por que você está abatido, a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu auxílio e Deus meu. Sinto abatida dentro de mim a minha alma. Lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Hermon e no monte Mizar. E aqui nós temos nos versos 5 e verso 6 o diálogo que encoraja a alma. E como é bom poder conversar com o nosso Deus, mas aqui em particular conversar de maneira sóbria conosco mesmos e assim fazer perguntas que são importantes, tais como: por que está abatido a minha alma e por que te perturbas dentro de mim? É correto que façamos questionamentos para nós mesmos a fim de identificarmos o porquê temos certos sentimentos quando nada parece fazer sentido que justifique tais sentimentos em nossas vidas. Então, aqui os salmistas, eles falam sobre algo que realmente causou o abatimento, mas muitas vezes nós nem sabemos o porquê nos sentimos abatidos, entristecidos, desanimados. Daí o porquê perguntarmos então para nós mesmos, como um ato de reflexão, de autoanálise, mas esta conversa conosco mesmos, que precisa
ser então um instrumento que canalize a conversa para o próprio Deus e nele encontre as respostas finais. Então aqui nós temos o diálogo com a própria pessoa, o diálogo com o Deus desta pessoa. E assim nós temos que este diálogo encoraja a alma. Então, em primeiro lugar, com base nos versos 1 e 2, o encontro que sacia a alma. Nos versos 3 e 4, o desencontro que abate a alma. Os versos 5 e 6, o diálogo que encoraja a alma. Versos 7 e 8 fala de algo mais relacionado à vida do ser humano. Um abismo chama outro abismo ao ruído das tuas cachoeiras, todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e de noite está comigo o seu cântico, uma oração ao Deus da minha vida. Então, com base nos versos 7 e 8, o canto que firma a alma. E aqui eu acredito que está uma expressão prática da fé. Até então, o salmista está falando sobre o desejo de que a sua alma seja saciada, o desencontro que abate a alma. Ele fala através desse diálogo consigo mesmo e com Deus, porque está abatida a minha alma. Mas agora vem como que uma solução. E então um canto que firma a alma, o ato de louvar a despeito de como eu me sinto. E aqui existe um aspecto fenomenal da fé. Cantar quando tudo vai bem é normal, está ok. Por exemplo, o próprio verso 4, a segunda parte do verso, quando o salmista diz: eu os guiava em procissão à casa de Deus entre gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Quando existe festa, os decibéis aumentam, a alegria aumenta, o volume, a gritaria, os louvores, os cânticos, porque nós estamos felizes. Nada errado nisso. Agora, o que fazer quando eu estou abatido de alma? É verdade que Tiago diz: se alguém está alegre, cante louvor, e se está triste, ore. Existe aqui a opção de você não cantar por força do abatimento. Porém, um ato de fé tremendo é o de cantar louvores a Deus, mesmo em meio aos abatimentos, às tristezas, aos desafios. E assim nós temos o verso 7 e o verso 8 falando sobre o cântico que firma a alma, mesmo quando esta acabou de expressar o abatimento que está vivendo. Os versos 9 e o verso 10 dizem: pergunto a Deus, minha rocha, por que te esqueceste de mim? Por que hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos? Os meus ossos se esmigalham quando os meus adversários me insultam, perguntando sem parar: e o seu Deus, onde está? E aqui nós temos então nos versos 9 e 10 o relacionamento que identifica a alma. O mundo tenta descaracterizar. As forças malignas e opositoras, elas tentam cancelar a nossa identidade em Cristo. Onde está o teu Deus? Para que esta fé? Qual a razão? Qual o propósito de tudo isto? E isto vem como força que abate a alma muitas vezes. Porém, no relacionamento com Ele, nós temos a confirmação de quem de fato, ou quem de fato somos e a quem de fato pertencemos, o relacionamento que identifica a alma. Então, ao contrário de perder a minha identidade em relação com Deus, num processo de fanatismo religioso, eu tenho, ao contrário, em Cristo, a confirmação mais do que nunca daquilo que eu sou. Em outras palavras, na presença do grande eu sou, eu mantenho a minha identidade e tenho a minha identidade mantida por aquele que tem a sua própria identidade e caráter preservados pelo seu próprio poder. Então nós temos aqui o relacionamento que identifica a alma. E quão bom é sabermos quem somos
por que existimos, onde estamos, para onde estamos indo, quais são os nossos propósitos, qual é o significado de vida que temos em Cristo, porque quando muitos tentarem nos convencer do contrário, nós estaremos firmados no simples fato de que em relacionamento com Ele a nossa identidade está mais do que nunca afirmada. Então, versos 9 e 10, o relacionamento que identifica a alma. E por fim, o verso 11, que passa a ser um eco dos versos 5 e 6, o louvor que assegura a alma. Por que você está abatido, a minha alma, e por que te perturba dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei. A Ele, meu auxílio e Deus meu. E aqui eu quero chamar a sua atenção para um aspecto histórico antes de nós orarmos juntos. Charles Spurgeon, em 19 de outubro de 1856, estava num local chamado Surrey Gardens Music Hall, ou seja, um teatro musical, um anfiteatro, um teatro, se assim preferir chamar, chamado Surrey Gardens. E esta foi talvez a primeira ocasião em que Spurgeon pregou em Surrey Gardens. E à medida que centenas e milhares de pessoas se reuniam para adorarem ao Senhor ali, para ouvirem o pregador Charles Spurgeon, alguém gritou fogo, e o estampido aconteceu e a congregação toda, milhares de pessoas entraram em pânico, e o fato é que algumas pessoas permaneceram, foram deixadas para trás, pisoteadas e faleceram, elas vieram a óbito naquela confusão toda. E a mídia não deixou Spurgeon se esquecer disto e muitas críticas foram feitas contra Spurgeon. Isto foi em 1856. A publicação do comentário Tesouros de Davi acontece em 1893. E eu quero chamar sua atenção então para o fato de que quando esta publicação aconteceu, o Tesouro de Davi, o comentário foi publicado, Spurgeon já tinha passado pelo trauma de 1856, obviamente, e o ponto que eu quero estabelecer é este. Aquele homem que sofria com profunda depressão, ele teve que conviver com a consciência, com a lembrança daquela tragédia e lutar com sua depressão o tempo todo, a vida toda, até o fim. E ele alcançou, por meio da graça, o equilíbrio que o fez viver com qualidade de vida e ser usado por Deus, mesmo sendo ele uma pessoa que sofria com profunda depressão e trazia em si mesmo as marcas daquela tragédia. E assim eu encontro encorajamento para entender e esperar pela fé que assim como Deus ajudou Spurgeon a superar aquelas grandes dificuldades físicas, emocionais e espirituais, as muitas acusações que levantaram contra ele, que Deus nos ajude também em nossas lutas constantes. E o processo contínuo deve ser o de confiarmos que Ele nos ajudará. E a palavra do Senhor diz em Lucas 22 e o verso 43, quando Jesus foi aprisionado e entregue para ser crucificado, a palavra do Senhor Deus diz que então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, e eu oro para que o mesmo conforto possa ser de cada um daqueles que creem, a realidade na vida de cada um daquele que crê, em meio às suas lutas, em meio às muitas dificuldades, que nós experimentemos a presença do Senhor, trazendo conforto para as nossas vidas, ainda que por meio de anjos, por meio de amigos, por meio de amigos e parentes distantes, mas acima de tudo, através do Santo Espírito, nosso amigo mais chegado, que Jesus Cristo deixou como selo e penhor da nossa redenção. Que possamos desfrutar da companhia dele em meio às nossas lutas. Oremos.
Senhor nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela honestidade da Tua palavra, que descreve o abatimento de alma daqueles que compuseram este salmo, este hino, e pedimos que o Senhor nos ajude a ter a mesma atitude íntegra de fé, que em meio às nossas lutas, dores, dificuldades, em meio aos nossos dilemas, possamos em cântico, em louvores, possamos em oração, em conversa honesta conosco mesmos e também com o Senhor encontrarmos alternativas e soluções para tudo aquilo que inquieta as nossas vidas. Sê conosco, abençoe o seu povo aqui e ao redor do mundo, hoje e sempre. É a minha oração, com o perdão dos meus pecados, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.